Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se for pelo Boni. Ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Boni vai ser indicado para ser ministro supremo do Tribunal Federal. Você foi descondenado, Lula, por um amigo do Supremo Tribunal Federal que achava que você ia julgado em Brasília, não em Curitiba. Você é um bandido, Lula. Pessoal perguntando aqui, presidente, 2026 a direita volta? A direita volta, estava adormecida, ninguém segura mais. Que pese as covardias, né, prisões. A gente voltou para não sair mais. Jair Bolsonaro vai ser jogado na lata do lixo em questão de tempo. Essa é a grande verdade. A gente já viu aí o que está acontecendo, todas as articulações políticas sendo feitas nos bastidores, e não tem outra interpretação dos fatos a não ser esta. Jair Bolsonaro será escanteado em breve. Aguarde o que eu estou falando aí, tá? Por enquanto, o Bolsonaro insiste em manter-se dizendo que será o candidato da direita à presidência de 2026, mas o sistema não quer isso e não vai deixar acontecer. A expectativa do Cássio Nunes Marques e André Mendonça no TSE mudar alguma coisa não é verdadeira, não é real. Você pode ver pelas próprias decisões que os dois têm tomado. Muita gente criticou o Bolsonaro quando indicou o Cássio Nunes, inclusive. Então, é só você acordar aí para a realidade. Você que ainda está dormindo, acorde para a realidade e veja os fatos. Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo. E por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento do tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Na verdade, se trata de uma prova autocriada. Não faz sentido algum essa consideração.
seja decretada a prisão preventiva, é preciso que haja o tal periculum libertatis, ou seja, que haja risco em manter o investigado livre. E nesse caso, os fatos investigados, ele já tem 2 anos. O ex-presidente, ele não está investido de autoridade pública e já sofre aí uma série de restrições abusivas às suas liberdades. Prendê-lo seria uma violação explícita à presunção de inocência e também ao devido processo legal. Mas, essencialmente, não há elementos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro porque não há sequer indícios de prática criminosa. Pelo pouco que se sabe desse processo sigiloso, vazado aí a conta-gotas, de forma bem seletiva, o Bolsonaro nunca deu ordem de natureza subversiva, nunca coagiu ou ameaçou outras autoridades e nunca se manifestou publicamente para endossar ou mesmo para incitar a violência e a sedição entre os seus apoiadores. Muito pelo contrário, Bolsonaro está gravado em vídeo repudiando a adoção de medidas de força. O que nós sabemos é que algumas figuras do entorno do ex-presidente se frustraram com a sua postura conformista a respeito do processo eleitoral e tentaram sim persuadi-lo a tomar ações mais drásticas, o que nunca aconteceu. Tanto que a diplomação, a posse, a transição de poder para o governo petista se deram de forma pacífica, sem envenenamentos, sem enforcamentos em praça pública ou sem assassinatos em série, como sugere o relatório sensacionalista. Pessoal perguntando aqui, presidente, 2026 a direita volta? A direita volta, estava adormecida, ninguém segura mais. Que pese as covardias, né? Prisões. Eu não estou vendo ela aí, a gente voltou para não sair mais. Diga, Mota. Boa noite, senador. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que o presidente Bolsonaro será um dia novamente candidato a presidente, depois de toda essa perseguição que ele tem sofrido, né, que nós todos acompanhamos aqui, praticamente desde o seu primeiro dia de mandato? Ou qual é o seu sentimento? O meu sentimento é que o Brasil já está sentindo saudades dele de uma forma muito rápida. E pelo menos eu trabalho aqui com a ideia permanente de que em 2026, se Deus quiser, nós teremos novamente Bolsonaro concorrendo à presidência do Brasil. Eu acho que ele merece um mandato, como eu digo, Mota, para jogar num gramado limpo, um gramado do Maracanã, né? Porque ele pegou 4 anos aqui com pandemia, com guerra da Rússia com a Ucrânia, com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos do Brasil, uma imprensa militante contra ele. Infelizmente, muitas interferências também de outros poderes dentro do executivo. Eu tenho a convicção de que ele jogou nesse campo, que eu faço essa analogia, um campo de lama, né? Um campo de várzea ali, um campo ruim de jogar, onde a bola não rola. Então, eu acho que ele até merece pelo que ele fez, pelo que ele se dedicou. Ele literalmente quase deu a vida para chegar até a presidência da República. Então, eu acho que é muito justo que ele tenha a possibilidade de concorrer novamente e, em ganhando, em condições normais aí de temperatura e pressão, ele consiga fazer um governo que atinja todas aquelas metas previstas em situação de normalidade. Tudo muito estranho, e isso pegou mal no Supremo Tribunal Federal. A declaração dele foi tratada até com uma certa ironia, e eu nem vou repetir aqui o que uma alta fonte me falou. O que eu posso dizer é que essa minha alta fonte diz que não é verdade que o Mauro Cid tenha confirmado que o Bolsonaro sabia que havia esse plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né? Então, isso é uma informação importante de que não havia. Ou seja, a primeira versão do advogado hoje no Estúdio I não é confirmada dentro do Supremo, dentro nem da própria Polícia Federal, que fica dizendo, não, eu não estava lá, não sabia. Então a Polícia Federal meio jogou no colo do Alexandre de Moraes, no colo do Supremo, mas o que o Supremo diz, não. Bom, e num vídeo publicado nas redes sociais, jornalistas da Rede Globo fizeram uma encenação para falar do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Nessa gravação, os profissionais responsáveis pela produção do Jornal Nacional
simulam a preparação da reportagem que noticiou o indiciamento. Olha, Fê, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Vlad, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o PGR, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando. Vai dar para pedir a arte. A arte dos núcleos? Dos 6 núcleos? Isso. Vamos deixar claro, então, bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço jurídico. Ok. Tá bom? Ok, obrigado. Ricardinho acabou de avisar que acabou o depoimento do Cid e ele está saindo do Supremo. Bom, Delis. Ok. Mas no meu caso aqui não, eu estou recebendo já um monte de nota, vídeo, várias manifestações do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Vamos juntar tudo aí. Bom, depois da repercussão negativa, os perfis oficiais do Jornal Nacional apagaram esse vídeo. Ana, eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era uma daquelas esquetes de humor. Eu tive um pouco de dificuldade de saber se realmente era real. Mas aí a gente vai nas páginas oficiais, claro, e aí se depara com o vídeo publicado na página oficial do Jornal Nacional. Agora, bom, a nossa audiência, se a gente viu, vocês também vão ter que ver, tá? Por isso que a gente colocou aqui na pauta. Paula, é constrangedor, é de um nível tão constrangedor que a gente fica pedindo para acabar, sabe? A gente fica com essa vergonha alheia. Será que não tinha uma pessoa nesse mar de gente que é a Rede Globo? Uma única pessoa, só para colocar uma sementinha e falar assim, não, gente, isso aqui não tá bom, não. Não. Então, essa falta de conexão com a velha imprensa, com as pessoas, dá nisso. Eu repito, a eleição presidencial aqui dos Estados Unidos mostrou a absoluta falta de conexão exatamente dessa mesma imprensa que a Rede Globo representa no Brasil, aqui nos Estados Unidos. As mesmas coisas, os mesmos vídeos nada naturais, demonizando o Donald Trump o tempo inteiro, os eleitores, praticamente com reportagens, né? E vídeos como esse que mostravam uma realidade que não é a realidade que está diante dos olhos das pessoas. É a mesma coisa no Brasil. É tão natural, né, esse vídeo quanto os vídeos da Kamala Harris aqui, aqueles que rodaram, né, durante a campanha, ela recebendo um telefonema do Obama, na reta final também ali, ela fingindo que estava com um eleitor no telefone, e aí quando ela tira o telefone, a câmera estava ligada, ela não estava no telefone com ninguém. Ou seja, é a turma que perdeu a conexão com a realidade, com os fatos, com o jornalismo, com o J maiúsculo, jornalismo de Alexandre Garcia, Augusto Nunes, J.R. Guzzo. Essas pessoas não fazem mais jornalismo, é só militância, ativismo, e isso aí, um vídeo que só faltou alguém aparecer ali com um pompom na mão, dizendo Bolsonaro, nazista, fascista e toda aquela lista de coisas que eles ficam pregando. Só para fazer um breve comentário sobre o outro assunto, a jornalista que estava entrevistando, né, o advogado, que também faz parte da rede, né, Globo como um todo, a Andréa Sadi da Globo News, depois dessa entrevista, ela acabou trancando o perfil dela na Rede X. Você viu após a vitória do Nunes em São Paulo, o Bruno Engler, infelizmente, perdeu a Prefeitura de Belo Horizonte, o André Fernandes perdeu lá em Fortaleza, né, em Ceará também, e outros candidatos mais de direita perderam. Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso, o bolsonarista lá venceu, né? O Abílio venceu de lavada, né? Mas em outros lugares aí, infelizmente a Maria do Rosário perdeu de lavada lá no Sul, lá em Porto Alegre, e infelizmente o Boulos também levou uma lavada aí do Ricardo Nunes, querendo ou não, né? Entre o Boulos e o Ricardo Nunes, aquele caso, né?
dois esquerdistas, socialistas, mas, inclusive, eu vi uma entrevista do Eduardo Bolsonaro falando, né, com o Paulo Figueiredo, falando que o Pablo Marçal é uma incógnita, que ele nunca foi de direita, que ele nunca... Onde ele esteve quando aconteceu tal fato, tal coisa aconteceu no Brasil, a manifestação X, protesto contra isso, contra aquilo, quando aconteceu tal coisa, onde esteve o Paulo Marçal, questionou o Eduardo Bolsonaro. E eu pergunto pro senhor Eduardo Bolsonaro, onde o Ricardo Nunes esteve quando isso tudo aconteceu, hein? Quando teve a pandemia, qual foi as ações dele, que era prefeito? E ele estava na prefeitura de São Paulo, eu te conto. Qual foi a ação dele na prefeitura de São Paulo, hein? Qual foi a ação? O que aconteceu em São Paulo, hein? Me ajuda aí, refresca a minha memória. O que aconteceu em São Paulo, já que ele é de direita? A bolsonarista, inclusive. Me conta aí, conta pra mim. Refresca a minha memória. Conta aí, Bolsonaro. Conta aí, refresca pra mim. Conta a minha memória. Me explica aí. Vejo você no próximo vídeo. Somente a minha opinião.